Recorrência e problemas de recorrência. Esse trabalho vai ser apresentado por Bruna e Maria Vitória, estudantes de Ciência da Computação na USP de Ribeirão Preto. Será abordado o assunto de funções e problemas que envolvem recursividade, a fim de construir um entendimento do assunto e de sua utilidade. Primeiramente vai ser feita uma abordagem matemática e depois vão ser apresentados alguns problemas que podem ser resolvidos com recursividade, seguidos de uma aplicação computacional deles. Vamos à definição. Um problema é recorrente quando a solução de cada parte dele depende de soluções prévias de partes mais simples. Uma característica de igualdades que chamamos de recorrência é que normalmente há um ou mais valores de base, que também podem ser chamados de semente, como um f de 0 igual a x ou um f de 1 igual a y, e uma lei de formação que fornece os valores subsequentes, tendo por base os valores anteriores. Uma fórmula de recorrência costuma ter uma solução, que é a sua forma fechada. Para resolver problemas recorrentes, costumamos passar do caso mais complexo para o mais simples, até chegar ao caso base e, a partir disso, reconstruir o problema, chegando à solução do caso mais complexo. Recorrência de primeira ordem. Vamos à definição. Uma recorrência de primeira ordem quando o valor de n depende apenas de n-1, ou seja, quando o valor depende apenas do anterior. Aqui nós vamos apresentar algumas fórmulas de recorrência e em negrito está a sua fórmula fechada. Note que nem sempre a recorrência que você está lidando vai se encaixar nesses casos. Então, você precisa, às vezes, fazer alguns casos da recorrência com a qual você está lidando para tentar achar a fórmula fechada ou a solução. O primeiro caso é quando A de n é igual a A de n-1. Percebemos que cada termo é igual ao anterior. Outro caso é quando temos uma recorrência do tipo A de n igual a S vezes A de n-1. Nesse caso, a solução é A de n igual a 0 vezes S elevado a n. Quando o valor de A de 0 da fórmula anterior é igual a 1, a solução é A de n igual a S elevado a n. O próximo caso é quando temos uma recorrência do tipo AN igual a S que multiplica A de n-1 mais um valor t, considerando S diferente de 1. Nesse caso, a solução da recorrência é AN igual a C1 vezes S elevado a n mais C2. E como achar o valor de C1 e de C2? Faça um sistema utilizando os valores de A0 e de A1. Então, você encontra os valores de C1 e de C2. O próximo caso é quando o S da fórmula anterior é igual a 1. Nesse caso, a solução é do tipo A0 mais n vezes t. Exemplo 1. Dado essa fórmula de recorrência, A de 0 igual a 4 e A de n igual a 2/3 de A de n-1. Primeiro, vamos resolver algumas progressões, ou seja, vamos resolver alguns casos dessa recorrência, começando por A de 1, que sabemos que depende do valor de A de 0, até A de 4. Vamos analisar os resultados. Em A de 1, temos 8 sobre 3, que podemos também escrever como 2 elevado a 3 dividido por 3 elevado a 1. Em A de 2, temos 16 sobre 9, que podemos escrever como 2 elevado a 4 dividido por 3 elevado a 2. Em A de 3, temos 32 sobre 27, que podemos escrever como 2 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 3. E temos também A de 4, que é igual a 64 sobre 81, que podemos escrever como 2 elevado a 6 dividido por 3 elevado a 4. Agora, vamos analisar alguns valores de potência de 2 e de 3, para ver se achamos alguma semelhança. Vemos que, no denominador, o valor ao qual 3 está elevado corresponde ao valor do índice. Já no numerador,
o valor ao qual 2 está elevado corresponde ao valor do índice mais 2, e não ao dobro. Podemos então escrever a solução para essa recorrência da seguinte forma: a de n é igual a 2 elevado a n mais 2 dividido por 3 elevado a n. Poderíamos também ter usado aquela solução apresentada no slide anterior, dizendo que, se essa fórmula é do tipo S vezes a elevado a n menos 1, a sua solução é do tipo a de n igual a de 0 vezes S elevado a n, tendo a de n igual a vezes 2 terços elevado a n. Pelas propriedades de potência, você conclui que as duas fórmulas são semelhantes. Exemplo 2. Vamos achar a solução para a recorrência que tem a 0 igual a 0 e a fórmula a n igual a 4 menos 2 vezes a n menos 1. Podemos ver que ela é do tipo que tem um número multiplicando o termo anterior somado de um certo valor. E S, que é o número que multiplica o termo anterior, é diferente de 1. Então a solução, ou a fórmula fechada dela, vai ser do tipo a n igual a C1 vezes S elevado a n mais C2. Primeiramente, achamos o valor de C1 e C2 fazendo um sistema com o valor de A0 e de A1 também. Ao achar o valor de C1 e de C2, substituímos na equação da fórmula fechada e achamos a solução para a equação. Lembrando que S é igual a menos 2, por isso menos 2 elevado a n. Recorrência de segunda ordem. Uma recorrência pode ser definida como sendo de segunda ordem quando o valor de n depende de n menos 1 e de n menos 2, ou seja, um certo valor depende dos dois valores anteriores a ele. Existem dois casos, índices e raízes iguais. Primeiramente, vamos analisar quando as raízes são diferentes. Você logo vai entender que raízes são essas. Vamos considerar uma recorrência do tipo a n é igual a S1 vezes a de n menos 1 mais S2 vezes a de n menos 2. Nesse caso, a fórmula fechada para essa recorrência é a n igual a C1 que multiplica R1 elevado a n mais C2 que multiplica R2 elevado a n. R1 e R2 são raízes da equação x² menos S1x menos S2. S1 e S2 são os valores que multiplicam a n-1 e a n-2, respectivamente. Depois de resolver essa equação e achar os valores de R1 e R2, substituímos os valores na equação da fórmula fechada da recorrência e, com os valores de A0 e de A1, por exemplo, fazemos um sistema para encontrar o valor de C1 e de C2. Feito isso, substituímos os valores de C1, C2, R1 e R2 na equação da fórmula fechada, encontrando a solução para a recorrência. O outro caso, quando as raízes são iguais, temos uma recorrência do mesmo tipo, mas ao resolver a equação x² menos S1x menos S2 igual a 0, vemos que R1 é igual a R2. Nesse caso, fazemos novamente um sistema para achar o valor de C1 e de C2, utilizando os valores de A0 e A1, por exemplo. Depois de achar os valores de C1 e C2 e tendo o valor da raiz, substituímos isso na equação da fórmula fechada, que é do tipo AN é igual a C1 que multiplica R elevado a N mais C2 que multiplica N vezes R elevado a N, e achamos a solução para a recorrência. Exemplo 1. Vamos achar a solução da recorrência que tem A0 igual a 1 e A1 igual a 4. Sabemos que, primeiramente, nós precisamos achar os valores de R1 e de R2, que são as soluções da equação x² menos S1x menos S2 igual a 0. Substituímos nessa fórmula o valor de S1 e de S2, que está na fórmula de recorrência. S1 é igual a 8 e S2 é igual a menos 15. Achados os valores de R1 e de R2, substituímos na fórmula fechada e, usando os valores de A0 e de A1, montamos um sistema
para achar o valor de C1 e de C2. Resolvido o sistema, obtemos o valor de C1 e de C2 e, com os valores de R1, R2, C1 e C2, substituímos tudo isso na equação da fórmula fechada e chegamos à solução da recorrência, que está em negrito. Exemplo 2. Nesse exemplo, vamos abordar a sequência de Fibonacci. Nessa sequência, cada termo é a soma dos dois termos anteriores. Temos aqui alguns valores dessa sequência. Vemos que f de 0 é igual a 0, f de 1 é igual a 1, e f de n é igual a f de n menos 1 mais f de n menos 2. Primeiramente, para achar a fórmula fechada dessa que é uma recorrência de segunda ordem, temos que encontrar os valores de R1 e R2, que são as raízes de uma equação quadrática. Achados os valores de R1 e R2, utilizamos os valores de f de 0 e f de 1 para montar um sistema e achar os valores de C1 e de C2. Feito isso, substituímos os valores de R1, R2, C1 e C2 na fórmula fechada para encontrar a solução dessa recorrência, chegando em raiz de 5 sobre 5, que multiplica 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a n, menos 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevado a n. Essa fórmula fechada também pode ser encontrada utilizando 1 sobre raiz de 5 em vez de raiz de 5 sobre 5, mas perceba que é a mesma coisa. Aqui a gente já fala um pouco da Torre de Hanoi, que é um dos problemas recorrentes. Ela foi inventada por um matemático francês chamado Edward Lucas em 1983. Ela é baseada em uma lenda indiana. E o que dizia essa lenda? Que existia uma torre muito grande, a Torre de Brahma, que supostamente tinha 64 discos de ouro descansando em 3 agulhas de diamante. No começo dos tempos, acreditava-se que Deus colocou esses discos de ouro na primeira agulha e ordenou que um grupo de padres deveriam transferi-los para a terceira agulha, seguindo algumas regras. E ainda é dito que os padres trabalharam dia e noite para completar essa tarefa, e que quando a completassem, a torre iria desmoronar e o mundo iria acabar. Então, qual é o objetivo dessa torre, desse problema? É transferir uma torre de N discos de tamanhos distintos, colocados de baixo para cima, do maior para o menor, para uma estaca distinta daquela em que estão, ou seja, daquela em que começaram. E para isso, é necessário seguir 2 regras. A primeira é que só pode mover um disco por vez, nunca mais. E a segunda regra é que nunca pode colocar um disco maior em cima de um disco menor. E ao analisar esse problema, surgem 2 perguntas. A primeira é, quantos movimentos são necessários para completar a tarefa? E a segunda, qual o menor número de movimentos possíveis para otimizar o processo? Então, aqui a gente tem 2 exemplos, da Torre de Hanoi, que são com 1 e com 2 discos. Na primeira linha, a gente consegue ver o exemplo de um disco, que é o disco vermelho, e que para completar essa tarefa você precisa simplesmente mudar ele de lugar e executar um movimento no processo. Já o exemplo com 2 discos, você vai precisar de 3 movimentos, porque primeiro você vai precisar colocar o disco menor na estaca do meio, depois colocar o maior na última estaca, na estaca da extrema direita, e por fim colocar o disco menor de volta na última estaca em cima do maior. Então, para executar tudo isso, são 3 movimentos. Aqui, então, a gente vai olhar o exemplo com 3 discos, que é um pouquinho mais complexo que os anteriores. O que a gente faz primeiro? Pega o disco menor, que está no topo, e transfere ele para a última estaca, como é possível ver na imagem. Após isso, pega o segundo menor, que é o do meio, e transfere ele para a estaca do meio. Assim, a gente tem um disco em cada estaca. Depois disso, a gente pega o disco menor e coloca ele em cima do disco mediano, ou seja, ficam os 2 na estaca do meio. Após isso, a gente transfere o disco maior para a última estaca, que é a estaca final, onde a gente quer transferir todos os discos. E depois disso, a gente pega
o disco menor e coloca ele na primeira estaca, porque a gente não pode mover mais de um disco ao mesmo tempo. Após isso, coloca o disco mediano em cima do maior e depois transfere o menor para cima dos dois, e aí a gente tem a torre transferida. Então aqui a gente tem um outro exemplo, só que dessa vez com 4 discos, né? Ou seja, está mais complexo que o anterior. Mas o raciocínio é o mesmo, as regras que tem que seguir são as mesmas, então sempre tentando transferir para a última estaca, sem mover mais de uma vez, ou colocar um menor por baixo de um maior. E dessa forma, trocando, é possível chegar ao resultado, né? E a quantidade de movimentos também vai aumentando quanto mais complexo fica. Então aqui a gente pode começar a generalizar, né? Ou seja, depois de analisar esses exemplos, a gente consegue, a partir de casos mais simples, tentar entender o que realmente está acontecendo. Então aqui a gente tem Tn igual ao número mínimo de movimentos, ou seja, o número de movimentos que você precisa para atingir seu objetivo, que é transferir a torre de uma estaca para outra, seguindo as regras. Então a gente tem T0 igual a 0. E esse é considerado o caso mínimo, pois nenhum movimento é efetuado, porque a gente tem 0 discos. Então você não precisa mover nada, porque não tem nada para mover. Quando a gente tem um disco, que é T1, a gente tem um movimento, porque é só mover o disco de uma estaca para outra. Quando a gente tem N igual a 2, ou seja, 2 discos, a gente tem 3 movimentos, como foi já exemplificado anteriormente. Porque você move o menor disco para a estaca do meio, que é a B, como na imagem abaixo. Depois, o maior disco para a estaca da extrema direita, ou seja, a C. E, por fim, move-se o menor disco para cima do menor na última estaca, que é a C. Aqui a gente vai tentar entender um pouco melhor o problema com 3 discos. A gente já sabe que quando a gente tem 3 discos, nós precisamos de 7 movimentos para efetuar a transferência. E a ideia geral que a gente tem é a seguinte: para transferir N discos sob as regras, primeiro a gente move os menores N-1 discos para outra estaca, e isso requer Tn-1 movimentos. Depois a gente move o maior, e isso requer apenas um movimento, e por fim, movemos os N-1 menores para cima do disco maior, e isso requer mais uma vez Tn-1 movimentos. Então, a partir da análise anterior que a gente fez, a gente chega nesses dois conceitos, né? Primeiro que Tn, lembrando que Tn é o número mínimo de movimentos para efetuar a transferência, é menor ou igual a 2 vezes Tn-1, ou seja, a quantidade de movimentos para quando tem um disco a menos, mais 1. E isso serve apenas para quando N for maior que 0. E T0 igual a 0, que é o caso mínimo, quando a gente não tem nenhum disco. Isso a gente prova quando a gente testa, por exemplo, T2 é igual a 3. Então, quando a gente tem 2 discos, a gente precisa de 3 movimentos. E a gente sabe também que T3, ou seja, 3 discos, a gente precisa de 7 movimentos. Então, se a gente jogar na fórmula, ou seja, olhando no primeiro ali, a gente tem Tn seria igual a T3, é igual a 2 vezes o T2 mais 1. O T2 é 3. Então, seria 2 vezes 3 mais 1, que dá 7, que confirma o resultado aí que a gente chegou. Então, aqui, agora que a gente tem essa fórmula, para n maior que 0, a gente analisa os valores. Então, a gente sabe que T0, ou seja, 0 discos, 0 movimentos. 1 disco, 1 movimento. 2 discos, 3 movimentos. 3 discos, 7 movimentos, e assim vai aumentando, né? Então, a gente tem 4 discos, são 15 movimentos. 5 discos, 31. 6 discos, 63. E aí, a gente põe do lado para analisar as potências de 2. Então, se a gente for entender melhor, a gente olha assim: 0 discos, 0 movimentos. 2 elevado a 0 é 1. Então, a gente tem a diferença de 1 unidade. 1 disco é igual a 1. 2 elevado a 1 é 2. A diferença de 1 unidade também. 2 discos é igual a 3. 2 elevado a 2 é 4. Diferença de 1 unidade também. E assim por diante. Então, a gente tem 7, 8, 15, 16, 31, 32, 63, 64. Né? E isso faz a gente chegar à conclusão de que há uma relação. Entendendo os valores
Então, será que a gente pode afirmar que Tn é igual a 2 elevado a n menos 1? Para tentar provar isso, a gente faz T0, né, 0 discos, igual a 0 movimentos. E isso pode ser escrito também como 2 elevado a 0 menos 1, que é 1 menos 1. Ou seja, o caso base está provado. Agora, a gente substitui n por n menos 1. E aí, na fórmula ficaria Tn igual a 2 vezes Tn menos 1 mais 1. E Tn menos 1 igual a 2 elevado a n menos 1 menos 1. Aí, na segunda linha, como ficaria? Tn igual a 2 vezes 2 elevado a n menos 1, tudo isso dentro do parênteses, né? Mais 1. E isso tudo é igual a 2 vezes 2 elevado a n dividido por 2, menos 1. E isso é igual a 2 elevado a n menos 1. Ou seja, a gente chegou naquele resultado que a gente queria provar lá no começo. Ou seja, está provado. Então, Tn igual a 2 elevado a n menos 1. Linhas no plano. Tendo uma pizza e fazendo uma certa quantidade de cortes nela, qual o número máximo de pedaços que você pode obter? Pensando de forma mais formal, dadas n linhas em um plano, qual o número máximo de regiões que podemos obter num plano? Esse problema foi resolvido em 1826 pelo matemático suíço Jacob Steiner, e por isso, às vezes é chamado de o problema da pizza de Steiner. Para entender melhor o problema, vamos fazer alguns desenhos de casos menores. Para L de zero, ou seja, com nenhuma linha em um plano, temos uma região. Ao fazer uma linha, obtemos duas regiões. Ao fazer uma outra linha cortando a primeira, obtemos 4 regiões. Ao fazer uma terceira linha, intersectando as duas outras em um único ponto, obtemos 6 regiões. Mas se fazemos a terceira linha não passando pelo único ponto de interseção, já obtemos 7 regiões. Observando esses desenhos, podemos fazer algumas generalizações. Quando traçamos uma nova reta, o número de pontos de interseção é igual ao número de retas pré-existentes. Por exemplo, a reta 2 tem um ponto de interseção, só havia uma reta antes. A reta 3 tem 2 pontos de interseção, haviam 2 retas antes, a reta 1 e a reta 2. A quantidade de regiões pela qual a nova reta vai passar é o número de pontos de interseção mais 1. Por exemplo, a reta 2 passa por 2 regiões. Ela intersecta a reta 1 em um ponto, somado isso de 1, chegamos em 2. A reta 3 tem 2 pontos de interseção e ela passa por 3 regiões, que é a mesma coisa de 2 mais 1. E a quantidade máxima de regiões obtidas é a quantidade de regiões anteriores mais a posição da linha. Por exemplo, S de 2, L de 2. Desculpe. L de 1 é igual a 2. Haviam 2 regiões antes de traçarmos a reta 2. Ao traçar a reta 2, somamos as 2 regiões que já existiam o valor dessa reta. 2 mais 2, 4. No caso da reta 3, já haviam 4 regiões. 4 mais 3, 7. Analisando as generalizações e fazendo alguns desenhos para n de 0 até 5, podemos gerar essa tabela, que apresenta o número de linhas anteriores, a quantidade de regiões pela qual passa e a quantidade máxima de regiões. Para n igual a 2, podemos ver que a quantidade de regiões pela qual ela passa é a quantidade de pontos de interseção, que é 1, porque só havia uma reta, acrescido de 1, que é igual a 2. Para a linha 4, por exemplo, já existiam 3 regiões, 3 linhas, na verdade. Então, ela tem 3 pontos de interseção, acrescendo isso de 1, chegamos em 4. É a quantidade de regiões pela qual a linha 4 passa.
A quantidade máxima de regiões é o número de regiões anteriores acrescido do valor da linha. Por exemplo, na linha 3 já existiam 4 regiões. Somando 3 a isso, chegamos em uma quantidade máxima de regiões igual a 7. Analisando esses valores, podemos ver que L de 1 é igual a L de 0 mais 1. L de 2 é igual a L de 1 mais 2. L de 3 é igual a L de 2 mais 3. E assim por diante. E chegamos na seguinte fórmula de recorrência. L de 0 é igual a 1. É o nosso valor de base, ou a semente. E L de n é igual a L de n menos 1 mais n. Ou seja, a quantidade máxima de regiões por onde passa a enésima linha é o valor de regiões pré-existentes acrescido do valor da linha, para n maior que 0. Olhando para a tabela com a quantidade máxima de regiões, podemos perceber que se L de 0 fosse 0, L de n seria a soma de n termos de uma PA. Considerando a fórmula da soma de n termos de uma PA, podemos chegar na solução para essa recorrência. Considerando que o valor inicial é 1, fazemos 1 mais n vezes n sobre 2, para n maior ou igual a 0. Podemos provar por indução que isso é verdadeiro, que podemos utilizar essa como a solução da recorrência. Temos à esquerda a fórmula recorrente e à direita a fórmula fechada. Primeiro, testamos para n igual a 0 e vemos que é válido, 1 é igual a 1. Depois, como na fórmula recorrente temos L de n igual a L de n menos 1, vamos substituir n por n menos 1 na fórmula fechada, para depois substituir o L de n menos 1 que obtivemos pela fórmula fechada na fórmula recorrente. Feito isso, e com alguma manipulação algébrica, chegamos que, substituindo o L de n menos 1 obtido da fórmula fechada na fórmula recorrente, chegamos no mesmo resultado. Então, provamos que é verdadeiro. E se as linhas não fossem retas, mas fizessem um zigue-zague? Vamos analisar essas figuras. Temos que z de 1 é igual a 2, ou seja, colocando um zigue-zague, obtemos 2 regiões. Colocando 2 zigue-zagues, obtemos 7 regiões. Pela figura ao lado, percebemos que uma linha em zigue-zague equivale a 2 linhas inteiras. Quando temos 2 linhas inteiras, temos 4 regiões. E já quando temos uma linha em zigue-zague, temos 2 regiões. Concluímos que uma linha dobrada é como se fossem 2 linhas retas e perde-se 2 regiões. L de 2 é igual a 4. Z de 1 é igual a 2, que é 4 menos 2, pois uma linha zigue-zague equivale a 2 regiões, mas a cada linha zigue-zague perdemos 2 regiões. Podemos então concluir que Z de n é igual a L de 2n menos 2 vezes n. Pela discussão anterior, sabemos que L de n é igual a 1 mais n vezes n sobre 2, para n maior ou igual a 0. Podemos então obter essa fórmula para L de 2n e substituir em Z de n. Chegamos que Z de n é igual a 2 vezes n ao quadrado menos n mais 1, para n maior ou igual a 0. E podemos, dessa forma, obter a quantidade de regiões quando temos linhas. Um outro problema recorrente é o problema de Joséfos. A história conta que Joséfos e um amigo estavam em uma guerra, prestes a serem capturados. A resolução do seu grupo foi formar um círculo para que cada soldado matasse quem estava ao seu lado, e o último iria matar a si próprio. Entretanto, o Joséfos e seu amigo discordaram disso. Logo, ele calculou a posição em que ele e seu amigo deveriam ficar para serem os 2 últimos, e assim um não mataria o outro.
Então, aqui a gente tem 2 círculos representando a história contada. No primeiro círculo, a gente tem n igual a 13, ou seja, um número ímpar, e no segundo, a gente tem n igual a 12, um número par. O que acontece? Generalizando, a gente pega um círculo de 1 a n, vai numerar, e aí a gente mata cada segunda pessoa. Então, no primeiro caso, na primeira rodada, que é representada pelo x vermelho, a gente eliminaria os números pares e o primeiro. Já na segunda rodada, a gente teria o x verde e na terceira o x azul. E ao final, a pessoa que sobreviveria estaria na posição 11. Já no segundo exemplo, a gente tem que, após as 3 rodadas, a pessoa que sobreviveria teria que estar na posição 9. Então, aqui a gente sabe que a primeira rodada elimina todas as posições pares. Ao colocar isso numa tabela, a gente tem o seguinte resultado. Quando a gente tem um soldado, a posição do vencedor é a primeira, porque só tem ele. Quando a gente tem 2 soldados, a posição de vencedor é a primeira, porque o primeiro soldado mata o segundo e só sobra ele. E assim por diante. Vale notar que todas as posições de vencedores são números ímpares. E além disso, para todas as potências de 2, então 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, assim por diante, a posição do vencedor é sempre 1. Então, como foi dito anteriormente, sempre que n igual a 2 elevado a algo, a posição do vencedor vai ser igual a 1. E quando n é diferente de 2 elevado a algo? Então, vamos supor que seja 2 elevado a algo mais y. Seja y o número de passos, um mata o outro, a partir do instante inicial. N igual a 2 elevado a x mais y, sendo 2x a maior potência de 2 que está próxima do valor de n. Após y passos, o vencedor é próximo a matar, pois observamos que quando há 2 elevado a x pessoas, quem vence é quem começa a golpear. Assim, a posição do vencedor é igual a 2 vezes o y mais 1. Por fim, podemos também fazer uma distinção entre valores pares e ímpares e chegar em P de 1 é igual a 1. P de 2n, ou seja, o número par, é igual a 2 vezes Pn menos 1 para n maior ou igual a 1. E ainda, para o número ímpar, P de 2n mais 1 é igual a 2 vezes P de n mais 1 para n maior ou igual a 1. Vamos abordar agora a implementação do problema da torre de Hanoi com recorrência. Vamos lembrar como que é a fórmula recorrente desse problema. Ela é da seguinte forma: t de 0 é igual a 0, porque se você não tem nenhum disco, você não precisa movimentar nenhuma vez. E t de n é igual a t de n menos 1 vezes 2 mais 1. Por exemplo, t de 1 vai ser 2 vezes t de 0, que é 0, mais 1. Então, t de 1 vai ser 1. E assim por diante. Vamos analisar a função principal. Primeiro, nós vamos pedir ao usuário que digite a quantidade de discos com as quais ele quer jogar. Depois, vai ser chamada uma função que vai calcular a quantidade mínima de movimentos com essa quantidade de discos. Depois, vai ser chamada uma função que vai mostrar ao usuário quais movimentos ele deve fazer. Na função que calcula a quantidade de movimentos, a gente pode ver que ela ficou muito parecida com a fórmula matemática. Aqui, nós temos o nosso caso base. Se não tem nenhum disco, retorne 0, nenhum movimento. Caso contrário, a função chama-se de forma recorrente para calcular os casos mais simples, ou seja, os casos anteriores, e aí, aos poucos, ela consegue chegar ao caso mais complexo que foi pedido. Por exemplo, um t de 4, t de 5, por exemplo. Primeiro ela vai calcular t de 0, t de 1, t de 2, até chegar naquela quantidade de discos que o usuário digitou. Agora a função que mostra para qual haste os discos devem ser movidos. Também tem um caso base, o caso de um disco. Ele vai diretamente da haste A para a haste C. Por que A e C?
a função recebe a quantidade de discos e aqui de é a haste de origem, de onde vai. Por exemplo, para 3 discos vai de A para C. Repare que na função principal, quando chamamos essa função, A é passado para de, C é passado para, e a temporária recebe B. A temporária é aquela que não está sendo usada naquele movimento. Essa função pode parecer confusa inicialmente, porque você tem que analisar os movimentos para perceber que a cada vez que a função é chamada para calcular os casos anteriores, por isso ela é recorrente, de, para e temporária recebem hastes diferentes. Nem sempre vai ser A, C e B. Ao longo das iterações, esses valores aqui vão mudar. Até porque, quando você está jogando, você sabe que a cada jogada você move um disco diferente para uma haste diferente. E é isso que essa função faz. Então, essa é a aplicação do problema da torre de Hanoi em linguagem C. Para entender melhor a função que mostra para onde mover cada disco a fim de obter a menor quantidade de movimentos, observe o caso de 3 discos. Como fazemos para movimentá-los? Observe que a cada movimento, um disco é movido para uma haste diferente. Aqui fizemos alguns casos, passo a passo, do que acontece durante a iteração da função. Porque a cada vez que ela é chamada, a haste que de, para e temporária recebe vai mudando. Inicialmente, para o disco 1, de recebe A e para recebe C, pois o disco 1 é movido de A para C. Depois disso, de continua sendo A, mas para recebe a haste que está em temporária. Então, para passa a ser B, porque o disco é movido de A para B. E assim por diante. Analisando esses casos, é possível entender melhor o funcionamento da função. Vamos ver a implementação do problema de linhas no plano em linguagem C. Sabemos que a fórmula recorrente para esse problema é essa. L de 0 é igual a 1, quando não tem nenhuma linha a uma região no plano. L de n é igual a L de n menos 1 mais n. Na função principal, primeiro pedimos ao usuário que digite o número de linhas e é feita a leitura. Depois disso, é mostrado o número de linhas digitados e, a fim de mostrar o número máximo de regiões que se pode obter com aquela quantidade de linhas, chamamos essa função, chamada regiões. Vamos analisar a função. Na função regiões, primeiramente temos o caso base. Quando há 0 linhas, vai retornar 1. Caso contrário, a função irá chamar a si mesma recursivamente, regiões x menos 1, e vai retornar o valor de regiões máximas para a função principal. Isso será mostrado ao usuário. Também poderíamos utilizar a fórmula fechada desse problema para resolvê-lo. Vamos ver como ficaria. Sabemos que a fórmula fechada para esse problema é L de n, que é igual a 1 mais n vezes n, e isso tudo dividido por 2. De forma semelhante, também pedimos ao usuário que digite os valores. No caso, apenas o valor da linha, o número de linhas que serão desenhadas. E também será mostrado a ele a quantidade máxima de regiões. Aqui nós vamos fazer a função LP, que recebe a quantidade de regiões. Vamos a essa função. Função LP
de linhas no plano. Recebendo a quantidade de linhas, a função irá fazer o cálculo da quantidade máxima de regiões com base na solução da recorrência, ou na fórmula fechada. A função LP irá, então, calcular a quantidade máxima de regiões com base nessa fórmula, que é a fórmula fechada da recorrência. Irá retornar esse valor na função principal. Vamos ver a implementação do problema de Josephus. Primeiramente, vamos lembrar como que é a fórmula recorrente para esse problema. Temos no caso base que J de 1 é 1, porque se tem um soldado, ele vence, ninguém vai matar ele. Caso o número seja par, ou seja, no caso de J de 2n, temos essa fórmula, 2 vezes J de n menos 1. Como aqui nós chamamos a função com o valor apenas de n, para ficar mais prático, fizemos uma divisão por 2. Então, essa fórmula é equivalente a essa. Os resultados gerados vão ser o mesmo. Caso haja um número ímpar de soldados ou de jogadores, temos essa fórmula. J de 2n mais 1 de um número ímpar é igual a 2 vezes J de n mais 1. Da mesma forma, fizemos uma simplificação para ficar prático, porque aqui a gente não está trabalhando com J de 2n mais 1. Estamos trabalhando com J de n. E aí, fica dessa forma. É só inverter isso para chegar nisso. E aqui nós fazemos a verificação. Como saber se o número é par? Se o módulo da divisão dele por 2 é 0. E o número é ímpar se o módulo da divisão dele por 2 é diferente de 0. E aí, para cada caso, a função é chamada de forma recorrente. Se for par, isso será executado de forma recorrente. Se for ímpar, isso será executado de forma recorrente. E o resultado vai ser mostrado aqui na função principal.